vamos reagir a um vídeo do canal Cadu Caos FC, a verdade por trás da crise na seleção. Que, meu Deus do céu, né? Desde que eu nasci, eu nunca vi o Brasil jogar tão mal. Agora, vamos ver se esse vídeo aqui nos diz o porquê, qual é a verdade disso. A seleção brasileira, na verdade, é muita máfia. Ele falou o quê? Tem a conspiração que a Nike vendeu, enfim, aquelas histórias. Porque a gente não tem aqueles craques que você olha e fala, cara, decide uma Copa do Mundo. Não temos. Não tem mais, né? Talvez até tenha jogadores talentosos, mas eles vão aparecer cada vez menos, com o futebol ficando tão tático. Um jogo tão amarrado. Eu baixei um pouco aqui, vou ver se fica melhor. Se ficar alto ainda, aí me avisa. Futebol brasileiro, para a seleção brasileira e para a história da seleção brasileira. Você sabe o verdadeiro motivo da crise da seleção brasileira? A culpa é da CBF. E que nem Óbvio. dá vontade do torcedor assistir seleção brasileira. Eu mesmo não vejo mais. Você não merece daí! A seleção brasileira perdeu em casa pela primeira vez Isso daí que o Neto falou foi na época do Tite ainda, né? Se ele soubesse o que ia acontecer depois... na história, justamente contra a Argentina. Isso porque já vinha de derrota contra o Uruguai e um empate ridículo contra a Venezuela. Tudo isso apresentando um futebol completamente pobre, Jesus, que não parece foi em nada isso? com os times do Fernando Diniz. Consequentemente, o técnico começou a receber toda a culpa. Claro, Desde a convocação não tem como até a fazer um escalação, estilo de jogo o assim, jeito de jogar em campo, que tem que ter um Diniz super tá sendo entrosamento criticado, e com seleção, muita gente mano. pedindo a demissão o quanto antes. Mas afinal, será que demitir o Fernando Diniz é a solução? Será que o Diniz não tá aguentando a pressão de ser o Július do futebol brasileiro tendo 2 empregos? Ou será que Eu acho que isso prejudica. mais embaixo? Nesse vídeo nós vamos entender Também. por que a seleção brasileira É um bom nunca vai exemplo. ser hexacampeã e por que a culpa não é só do Diniz. O cara tá trabalhando em tá treinando digamos assim, dois times, já mostra a bagunça que é, já começa por aí, né? O ano é 1996, a seleção Opa! atual campeã do mundo, e Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF, firma um acordo histórico com a Nike, no valor de 160 milhões de dólares e duração de 10 anos. É importante Começou a aparecer frisar que os naquela comerciais época, em do 96, Joga a Nike Bonito, não era um tão bagulho assim, era da gigante Nike, né? quanto é hoje em dia, né? Ela tava tentando se firmar ainda nesse maneiro. cenário do futebol. Justamente por isso buscava um acordo desse tamanho com uma instituição de peso como a seleção brasileira. Esse contrato de patrocínio veio cheio de cláusulas polêmicas, mas a principal delas era que dava direito à Nike de organizar os jogos amistosos da seleção brasileira, escolhendo local e adversário. Além disso, a Nike tem direito de escolher 8 dos 11 titulares que jogam esses amistosos. Oxi! 2 anos depois, na final da Copa do Mundo de 98, vem a primeira grande polêmica dessa parceria. A empresa que convoca o jogador, beleza. Horas antes da grande final entre Brasil e França, Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão e depois de alguns exames, os médicos cortaram o Ronaldo do jogo. Roxo, com a língua enrolada. O clima era de tensão total. Ronaldinho tá morrendo, Ronaldinho, cadê o doutor? O quê, rapaz? Ronaldinho o quê? Os jogadores e a comissão técnica chegaram até a cogitar que o pior podia estar acontecendo com o Fenômeno. A questão da Espanha também tem o fato de que a maior parte dos jogadores jogam juntos. Tipo, não é um catado que vem um de cada canto. Tipo, tem um monte de jogador do Barcelona, um monte de jogador do Real Madrid. Tipo, tem vários jogadores que já jogam junto. Se você for reparar. Então fica mais fácil. O estilo de jogo é o mesmo, né? O mundo saiu gritando, né? Ronaldo tá passando mal. No mundo todo, surpresa. A escalação da seleção brasileira foi divulgada e no ataque ao lado do Bebeto não tava o Ronaldo, tava o Edmundo. Pô, o Edmundo resolvia isso aí, viu? E aqui está. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. O Zagallo chorando. Vamos dedicar esse título pra ele. Porém, minutos antes do jogo, uma mudança de última hora.
Cara, abre a porta do vestiário, vem o Ronaldo. E aí, pessoal, vambora, vamos jogar já, com outro ânimo. Além de escalado como titular, o Ronaldo não foi tirado de campo em momento algum pelo técnico Zagallo. Mesmo tendo feito uma exibição completamente apagada, o Ronaldo ficou os 90 minutos em campo. Essa atitude, é claro, começou a levantar questionamentos e teorias de que a Nike não permitiu que no maior torneio do mundo, o jogo mais importante do futebol, o seu principal garoto propaganda, concorrente à bola de ouro, atual campeão do mundo, não jogasse naquela partida. Já vi Após o esses apito vídeos final, de a drible do imagem Ronaldo, que fica grudada na mente do mundo é de um Ronaldo fenômeno, triste pela derrota e pelo vice-campeonato, com a sua medalha de prata, quer dizer, a sua chuteira da Nike penduradas no pescoço. No ano de 2000 foi aberta até uma CPI para investigar o contrato da CBF com a Nike. Inclusive até o próprio Ronaldo Fenômeno foi chamado para depor nessa CPI. Mas, como tudo nesse país aqui, né, a CPI demorou muito tempo, foi perdendo força e não chegou a nenhuma conclusão sobre o caso. Porém, em 2015, quem entrou na jogada foi o FBI. A Polícia Federal Americana abriu uma investigação chamada FIFA Gate. Essa operação resultou na prisão dos ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. Além de presos, os três foram banidos do futebol para sempre. Só o fato do cara que negociou todo esse acordo com a Nike ter sido banido do futebol e preso por corrupção deixa bem claro que o poder que a Nike tem na seleção brasileira é muito mais do que uma simples teoria da conspiração. Mas ainda é, né? É, pior que ainda é. nem sei mais. Como que isso afeta a atual seleção brasileira e o nosso futuro? Após o Penta em 2002, começou o declínio da nossa seleção. Na Copa de 2006, o técnico era o Parreira. E apesar do favoritismo e de grandes craques à disposição, como o Quadrado Mágico... Pô, mano, essa seleção de 2006 aí, no papel, ela tinha muito mais chance de ganhar, eu acho, velho. Ela era mais forte no papel. Digamos assim, né? Teoricamente. O futebol que o Brasil demonstrou na Copa foi totalmente decepcionante. E a eliminação veio mais uma vez pela França, num jogo completamente apático de uma seleção que era temida no mundo inteiro. Já em 2010, o ciclo foi comandado pelo Dunga, um técnico que simplesmente não tinha experiência nenhuma, ele não era técnico, nunca tinha treinado nenhum clube, então, melhor que a de 2002. Seleção. Resultado, mais uma eliminação. 2014... Cara, se tem uma Copa que eu não me lembro de praticamente nada é a de 2010. Não sei porquê, mas a Copa de 2010 pra mim tipo, é meio apagada na minha memória. Ela foi tão ruim assim que eu não consigo me lembrar. Acho que eu não preciso ficar falando muito, né? O que aconteceu. Deve ter sido ruim demais. 2018, eliminação pra Bélgica. 2022, faltavam apenas 4 minutos. Mas onde eu quero chegar com essa lista de sofrimento aí? Eu só quero fazer você chorar? Para, não é isso. Enxuga essa lágrima aí que eu tenho um ponto. Foram 5 ciclos de Copa do Mundo. E se a gente contar o Mano Menezes, que treinou o ciclo de 2010, mas não chegou a treinar na Copa, foram 5 técnicos diferentes. O que não foi diferente foram os resultados que eles obtiveram. Todos eliminados com futebol questionável e decisões muito questionáveis. Todos não. Tem uma ressalva aí. Eu acho que em 2018 a seleção brasileira tava bem, mano. Se você assistir o jogo do Brasil, se vê os melhores momentos de Brasil com a Bélgica, mano, dava pra ter ganhado aquele jogo, mano. Mas vacilou de ter tomado os 2 gols. O Brasil amassou a Bélgica, principalmente no segundo tempo. Mas afinal, qual que é o papel de um técnico na seleção brasileira? Obviamente você vai pensar, né? Observar os jogadores brasileiros pelo mundo, desenvolver um planejamento, criar uma estrutura de jogo, analisar os dados coletados e convocar os melhores nomes possíveis, encaixando esses jogadores no planejamento que foi feito. Mas, meu amigo, a gente tá falando da CBF. Será que um técnico contratado pela CBF pode, de fato, fazer tudo isso? Porque a gente sabe que a Nike tem técnico direito não de convoca e escalar boa parte do time. E também tem o direito de organizar os jogos amistosos. E fora a Nike, existe ainda acordos com clubes e empresários de jogadores para que a seleção convoque e escale determinados jogadores que eles querem valorizar o passe.
Como profissional, eu sei que houve convocações com interesses diversos. Afinal, quando um clube ou empresário quer vender um jogador para ganhar... A pergunta é, só aqui é assim e a gente critica ou é assim em todo canto? Ou na maioria dos lugares? Eu diria que é assim em qualquer lugar. Pelo menos nas maiores confederações, ligas e etc. ganhar ali a porcentagem, né? Uma convocação para a seleção brasileira exatamente, pode dar mais visibilidade e valorizar o passe desse jogador. Matheus Cunha tinha 3 assim gols. Então, o seu empresário, o seu clube e qualquer outra pessoa que esteja envolvida nessa negociação ganhe mais dinheiro. Então, já que o técnico não tem autonomia na convocação e nem na escalação do time titular, sobra então organizar a preparação da seleção com os amistosos, certo? Errado! Porque como quem escolhe o local e o adversário dos amistosos da seleção, essa escolha deixa de ser esportiva e passa a ser comercial. A verdade é que a Nike não tá nem aí se o adversário do Brasil no amistoso é fraco ou forte, se o adversário vai ou não ajudar a seleção brasileira numa preparação para a Copa do Mundo. Pois para a Nike a única coisa que importa é expor a fatia marca de mercado que eles vão atingir com aquela partida. Por exemplo, se a Nike tem a intenção de entrar no mercado árabe, faz sentido para a Nike organizar um amistoso, por exemplo, contra o Qatar no Qatar. Então a data que poderia ser utilizada para enfrentar um time forte, uma seleção forte, para preparar a seleção brasileira para grandes desafios, passa a ser usada para expansão mercadológica do patrocinador da seleção. Então a gente sabe que o técnico não tem autonomia para convocar, não tem autonomia para escalar. Então a culpa, apesar assim, da CBF aceitar esse tipo de contrato, então meio que na verdade quem manda na seleção é a Nike. E isso deve ser assim até hoje, então. Lá não tem autonomia para preparar os amistosos. O que resta então pro técnico da seleção brasileira fazer? Trabalhar com o que tem. Resta ele trabalhar com o que tá dentro das possibilidades dele, Nike é né? empresário, e também sim. tirar o máximo de proveito que ele conseguir da situação. Se é que você me entende. Em 2001, uma convocação para a Copa das Confederações chamou muita atenção. O presidente do esporte, Luciano Bivar, está depondo durante a tarde de hoje por conta da declaração que deu dizendo que pagou um lobista para colocar o meia Leomar na seleção brasileira em 2001. Leomar, um meio-campista do esporte que nunca jogou um futebol que justificasse qualquer coisa próxima a uma convocação para a seleção brasileira. No entanto, mesmo assim, ele foi convocado. Não sei nem quem é esse maluco. Era Emerson Leão. E por que ele aceitaria um cara aleatório, sem qualidade suficiente como o Leomar, fosse convocado e seria a jogasse mesma no coisa time que, dele? que convocar o Davidson? Para que você tire atualmente, suas próprias por exemplo? conclusões. A suposta estratégia parece ter dado certo, já que alguns meses depois o jogador foi negociado e transferido para o Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul. Ao longo dos anos, a gente teve diversas convocações questionáveis de vários técnicos diferentes. O que dizer das convocações do atacante Afonso no ciclo comandado pelo Dunga? O quê? Você não conhece o Afonso? Pois é, cara. Ninguém conhecia o Afonso também. Mas o Dunga, de alguma forma, conhecia o atacante de um time de segundo escalão do campeonato holandês. E analisando mais a fundo, a gente pode encontrar inúmeras convocações duvidosas, inclusive nos dias de hoje. Cara, eu coloco até o Veiga nessa aí. Parece que a convocação do Veiga pra seleção é tipo... Não é pra ele jogar. Tem algum outro motivo. Mas pra ele jogar, não é. Do Veiga. E o Rony, quando foi também. Você pode até não saber explicar exatamente como funciona, mas todo mundo sabe reconhecer um time do Fernando Diniz quando vê jogando. Isso é indiscutível. O Diniz criou um estilo muito único, com um futebol bonito e bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele joga tabelando, né? Gosta de jogar tabelando. Brasil, com apreciadores de futebol do mundo todo comentando sobre o famoso dinizismo. O Fernando Diniz tem poucos títulos na carreira, mas ao mesmo tempo ele não tem muito tempo treinando times grandes não. Seu primeiro grande clube brasileiro foi o Fluminense em 2019. Isso foi só há 5 anos atrás.
Nesse período, até ele voltar pro Fluminense e realizar o grande trabalho da vida dele, ganhando a Libertadores, o Diniz passou pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Vasco, não ficando muito... Isso não tem nada a ver com o estilo da laranja mecânica lá, que acho que era da Holanda de 1900 e sei lá, tem? Será que tem alguma base nisso? Porque eu me lembro de já ter visto um outro vídeo e os caras também se juntavam assim perto da bola muito. Parecia até desorganizado. Tá sumida, hein, Cassie? Fluminense seria a laranjeira mecânica. Muito tempo em cada equipe. E muita gente diz que o sistema do Diniz é complexo. João Pedro era reserva no Brighton. Mas a verdade é que quando o Diniz assume um time, você já consegue ver o estilo de jogo único dele em no máximo de 2 a 4 jogos. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu vi acontecer no meu Tricas, que inclusive por alguns meses em 2020 jogou o futebol mais bonito do Brasil. Porém, na seleção já são 6 jogos e a quantidade de dinizismo é 0. Os resultados ruins pressionam. Mas como pode um trabalho tão bom no Fluminense e ao mesmo tempo resultados tão ruins na seleção? E é até engraçado porque tipo de jogo os times que têm o mesmo técnico jogam completamente diferentes. O que pode causar essa diferença? Antes de conseguir chegar numa resposta, a gente precisa analisar tudo que envolve a contratação do Fernando Diniz, que é mais uma para a enorme lista de polêmicas da CBF. Diniz, técnico do Fluminense e ao mesmo tempo da seleção, mas só por 1 ano e meio, porque em julho de 2024 vem o Carlo Ancelotti, ou será que não? O Ancelotti já foi questionado várias vezes sobre a seleção brasileira e negou qualquer acordo em todas as oportunidades que ele teve, mesmo tendo sido garantido pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Todo está bastante claro. Eu sigo aqui hasta que Real Madrid. Agora, você acha mesmo que já tendo um acordo com o presidente Edinaldo Rodrigues, ele ia negar em público, depois de já esperar 1 ano pelo Carleto? As notícias que vêm de Madrid são de que Ancelotti e o Real estão acertando uma renovação de contrato, tornando assim impossível a vinda dele. Eu não ia, velho. Realmente o contrato seja assinado. Além de toda essa confusão, a CBF mostra um desconhecimento futebolístico que é assustador, com o Edinaldo Rodrigues afirmando que o estilo de jogo do Fernando Diniz e do Carlo Ancelotti são praticamente o mesmo. Com tudo isso, o Diniz já chega em um ambiente conturbado, sem autonomia para convocar, sem autonomia para escalar, sem tempo para treinar e assistir. Do jeito que é, pode colocar Jesus pra treinar aí, que não adianta nada, porque no fim ele não vai colocar os jogadores, ele não vai convocar os jogadores que ele quer. Qual seria a proposta correta de uma seleção? É você, dentro do sistema de Jorge Jesus, dentro da filosofia e estilo de jogo do treinador, ele convocar os melhores de cada posição, na visão dele, é claro. Pô, quem é o melhor goleiro? Quem são os melhores goleiros? Esses, vou convocar esses. Os melhores zagueiros são esses. Os melhores laterais são esses. E dentro do estilo de jogo que ele coloca, mano. Mas pelo visto não funciona bem assim. A última convocação eu achei mó estranho, mano. Foi na última que quase metade da lista era atacante. Era atacante? Tinha uma posição lá que tava lotado de jogador. Que eu achei estranho. O Fernando Diniz na beira do campo dos jogos da seleção brasileira é até curioso. Um treinador que é conhecido por fortes cobranças, que joga bronca pra todo mundo ouvir o Brasil inteiro em rede nacional. Tá muito relaxado, São Paulo. Um altíssimo nível de exigência, mas que na seleção parece um cara apático, que apenas assiste o desastre acontecendo calado. É como se fosse outra pessoa. Isso quer dizer que o Diniz não tem culpa? Longe disso. O Diniz, como de costume nos técnicos da seleção brasileira, tem convocações completamente injustificáveis. Porque o que justifica a convocação de Matheus Cunha, que na temporada tem apenas 3 gols, sendo centroavante? Nas últimas convocações do Fernando Diniz, boa noite, Elias. 7 jogadores são agenciados pelo empresário do próprio Diniz. Entre eles, Matheus Cunha.
E o que justifica as últimas convocações do Richarlison, o dono da camisa 9, goleador, que simplesmente não faz gols? Bom, o Richarlison tem contrato de patrocínio com qual empresa de material esportivo? Deixa eu pensar aqui. É isso mesmo, você acertou, cara. Com a Nike. Ou seja, o Fernando Diniz... Cara, a seleção brasileira, então, é a seleção da Nike. Seleção da Nike. Pior que tinha isso, eu acho que algum Eleve aí de PlayStation 1, PlayStation 2, tinha lá o time da Nike, que era tipo um juntado lá, tinha um bagulho assim, mano, não lembro qual jogo. O Diniz não tem culpa do circo que a CBF é. Ele não tem culpa de não poder convocar, de não poder escalar, de não poder preparar amistoso, mas ele tem muita culpa sim em aceitar essa circunstância. O Diniz não é ruim. E muito menos vítima. Não. Eu só acho que o Diniz precisa... Tudo bem, ele é o técnico ofensivo, mas eu acho que o Diniz precisa evoluir um pouco na parte defensiva também. Dentro do sistema de jogo dele, como se defender? Eu sei que essa é uma afirmação porque é um time audaciosa, que ataca muito, mas é de verdade e não se defende que eu bem. acredito. A seleção brasileira não é um time de futebol. É um balcão de negócios. O propósito da seleção como instituição não é mais vencer, não é mais ser uma referência esportiva. O propósito da seleção é encher o bolso daqueles que estão no comando. Eu sei que você deve estar se questionando agora, mas se isso acontece desde 98, como é que a seleção foi campeã em 2002? Bom, isso é porque não em 2002 tinha muito cara assim bom. Responder. Em 2002, a gente tinha todos os principais craques do mundo à disposição. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos. No gol era simplesmente Marcão, Rogério Ceni e Dida. Kaká no começo da carreira. E além de tudo isso, a gente ainda teve o luxo de deixar simplesmente o Romário de fora da convocação. E sob o comando do Felipão... De repente isso é um bom sinal, né, MKP? Eliminatórias ruins, acaba em título, mundial. De repente, a história tá se repetindo aí, né? Para os mais supersticiosos. Que é conhecido pelo estilo paizão de ser, o clima no vestiário era de festa, pagode. E com essa lista de craques em campo, era realmente muito difícil bater de frente com o Brasil. Hoje em dia, o nosso único craque, nível gênio mesmo, tem que trocar, né? Pra a história ocorrer igual, pra seguir tem que trocar o técnico ainda, né? Atrás de polêmica, dando notícia sempre fora do campo. E mesmo fora de forma há um bom tempo, e com desempenho abaixo do que a gente se acostumou a ver, o Neymar nunca deixa de ser o dono do time na seleção. Fora o Neymar, a gente simplesmente não tem craque. O que antes era comum, você olhava para toda posição, tinha um praticamente, agora é raro. E o futebol evoluiu muito de 2002 pra cá. Em 2006 mesmo, a nossa seleção já sentiu o peso de parar no tempo, achando que apenas com craques como o Quadrado Mágico iriam garantir o título. E a gente sabe como isso terminou. Hoje em dia não basta só ter craques, precisa de planejamento. E a gente por isso que tem muito time e seleção menor que dá trabalho. A gente fica com a cabeça... Pode não ter nenhum craque, mas com um bom entendimento tático, um bom entendimento de jogo, isso faz total diferença, mano. A milhão, tentando imaginar infinitas possibilidades. Por exemplo, comigo a primeira coisa que eu penso para tentar refutar essa minha própria tese são os talentos do futuro. A safra de jogadores que tá saindo esse ano aqui no Brasileirão 2023 e em outras competições é excelente. É só uma pena que todos esses talentos que estão surgindo são holandeses, né? O que eu quero dizer na realidade é que a molecada que se destaca simplesmente não é chamada pra seleção. A zaga brasileira, por exemplo, sofreu com falhas do Marquinhos nos últimos tempos. E isso não quer dizer que o Marquinhos seja ruim, mas quer dizer sim que a gente precisa renovar. O Beraldo, por exemplo, é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo com apresentações impecáveis e 0 convocações. O Murilo, que jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians também, hoje parece um veterano na Premier League, um talento inegável que já tá maduro para ser usado agora.
só que ele também coleciona um total de 0 convocações. E o que dizer do Marcos Leonardo, um dos melhores jogadores e artilheiros do Brasileirão 2023, também 0 chances. Vitor Roque, Endrick, foi agora, mas poucas chances. Paulinho do Galo, John Kennedy decidindo Libertadores. A gente já começa por aí, né? Começa que o jogador que joga no Brasil já não tem muita chance, né? São pouquíssimos jogadores que atuam no Brasil que vão ter a chance de atuar pela seleção. A preferência é sempre para quem tá fora, para quem tá jogando fora. Se não joga na Premier, não é convocado. É tipo isso. O Germancano não é chamado. Tá, calma, eu sei, foi uma piada. O Germancano, eu sei que ele não é convocado porque o Fernando Diniz não quer prejudicar o Fluminense. Piada! A lista de excelentes nomes para uma renovação é longa e tem muito talento. Mas apesar de terem o talento e a disposição, sabe o que essa longa lista de jogadores não tem? Patrocínio da Nike e o empresário com as conexões certas nesse momento. E a crise não é só na seleção masculina principal, não. A crise é realmente institucional. A seleção brasileira feminina nunca teve tanta estrutura como tem hoje em dia. E ainda assim, coleciona fracasso, como ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo, empatando com a Jamaica, um time que teve que fazer vaquinha pra jogar a Copa. A CBF é uma instituição aí é foda, velho. Problemática e que não vê nenhum sinal de melhora. Agora mesmo, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero estão entrando na justiça. A CBF destruiu o time, o atual presidente Edinaldo Rodrigues. O mesmo Edinaldo que esse ano fez um adiantamento de verbas futuras para 4 times da Série B do Brasileirão. Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória. Desses 4 times, 3 conseguiram acesso para a Série A. E curiosamente, Edinaldo Rodrigues é torcedor do Vitória. Com todos esses casos... Pera, eu não entendi essa parte. Calma. Da falta de um planejamento para Edinaldo Rodrigues. O mesmo Edinaldo que esse ano fez um adiantamento de verbas futuras para 4 times da Série B do Brasileirão. Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória. Adiantamento? Esses times receberam a grana antes de terminar o ano, enquanto estava rolando a competição? 4 times, 3 conseguiram acesso para a Série A. E curiosamente, que esquisito, Edinaldo Rodrigues é torcedor do Vitória. Com todos esses casos, o futebol brasileiro sofre as consequências da falta de um planejamento para desenvolvimento esportivo. Não tem maracutaia nisso aí? Dependendo assim apenas da sorte de, quem sabe, no futuro surge uma nova safra de grandes craques inquestionáveis no mundo. Não adianta. Como de 94 até 2006. Não e vai caso adiantar. não aconteça, a seleção brasileira nunca será hexacampeã do mundo. Não adianta. Não adianta. Com o futebol que é hoje, não adianta. Se botasse a seleção de 2002 para jogar contra uma seleção forte aí atualmente, eu acho que não ganharia do jeito que era. Daria trabalho, talvez. Poderia ganhar alguns jogos. Botar aquela seleção de 2002. Vamos pegar aquela seleção de 2002 e botar na Copa de 2022 ou de 2018. Eu acho que não conseguiria fazer a mesma coisa. Porque é aquele negócio, mano. A aplicação tática hoje em dia é muito maior. É muito mais difícil hoje para um jogador fazer a diferença só individualmente, mano. O time precisa trabalhar junto. O time precisa trabalhar como cada um sendo ali a engrenagem da máquina. Senão não funciona. Vide Flamengo aí, né? Que é cheio de cara bom, mas que eles não funcionam como um time. É por isso que eles ficam batendo cabeça aí todo ano. É isso, mano. Top vídeo aí, hein?